Estamos de volta e agora é hora de música boa no nosso programa. No Viva Cultura de hoje, vamos exibir o clipe de uma interpretação da famosa canção mariana A Padroeira, a qual dedicamos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em especial nesse feriado da Independência, na voz da dupla Ramon e Rafael, com a participação da cantora Eliana Ribeiro. Pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eliana Ribeiro. Que honra te receber aqui. Que alegria, gente. Que lindo. Deus abençoe. Amém. E viva Nossa Senhora! Viva! Faz barulho para Eliana Ribeiro. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Muito obrigado. E chegou a hora da reflexão semanal do nosso arcebispo. Com a palavra, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos o mês de setembro, mês da Bíblia, mas temos muitas comemorações e muitos assuntos para partilhar. Também nesse mês começa o tempo da primavera, que de uma certa forma nos faz sempre recordar a Páscoa do Senhor. Sempre se recomeça depois um tempo de inverno, o tempo da primavera. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados, somos chamados a ver vários sinais, né? Nós, no dia 1º de setembro, nós começamos a viver um momento muito especial, não é? Que é uma iniciativa ecumênica iniciada com o Papa Francisco e dando continuidade com o Papa Leão XIV, que é justamente o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Começa dia 1º de setembro, temos o tema, que depois vai se desenvolvendo até o dia 4 de outubro, de São Francisco de Assis, quando então teremos a conclusão desse tempo especial de oração, né? Ou seja, tempo de olhar um pouco essa responsabilidade com a criação. Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. O Papa Francisco escolheu o tema, que é justamente sementes de paz e esperança. Só que ele faleceu antes de escrever o texto. Quem publica o texto é o Papa Leão XIV, né? Para o 10º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que foi agora, nesse dia 1º de setembro, que vai até o dia 4 de outubro, né? O Papa Leão XIV começa dizendo assim: o tema para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação deste ano, escolhido pelo nosso amado Papa Francisco, é sementes de paz e esperança. No 10º aniversário da instituição desse dia de oração, que coincidiu com a publicação da encíclica Laudato Si, encontramos-nos em pleno jubileu, peregrinos de esperança. E é precisamente nesse contexto que o tema adquire todo o seu significado. Sementes de paz e esperança. É o tema que o Papa Leão XIV desenvolve. Recomendo que procurem ler, justamente que vai nos acompanhar. Esse tema, sementes de paz e esperança, até 4 de outubro, mas começamos dia 1º de setembro, não é? E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós temos hoje em Roma a canonização de Carlo Acutis e Pierre Frassati, um adolescente, um jovem, mostrando todo o dinamismo da igreja, né, que também vai levando tantos adolescentes e jovens a viverem a vida de santidade, não é? Também aqui no Rio de Janeiro, nesse dia 7 de setembro, nós temos os círculos bíblicos, a Assembleia dos Círculos Bíblicos, que é uma tradição muito antiga de nossa arquidiocese, que é essa capilaridade presente em toda a cidade dos círculos bíblicos, que alguns lugares chamam de grupos de reflexão, ou ainda de comunidades missionárias, como quiserem, mas aqui é círculos bíblicos, e temos várias assembleias de reflexão sobre o tema do mês, e também o entusiasmo para poder viver intensamente esse ano, né, justamente, em que o tema do mês da Bíblia é a Carta aos Romanos, né? A Carta aos Romanos, que deve ser lida, né? Deve ser lida, e também vários textos. Temos, inclusive, um texto base da CNBB, da comissão própria para isso, né, com o lema "A esperança não decepciona", que é justamente o trecho da carta de Romanos 5:5. Quando se escolheu a carta aos Romanos para ser o tema do mês da Bíblia desse ano, ainda não tinha sido publicado ainda a questão do jubileu. O Papa escolheu justamente um texto da carta aos Romanos 5:5 para ser o tema do jubileu. A esperança não decepciona. Portanto, a recomendação de ler, seja o texto base, seja livros que falam um pouquinho sobre a carta aos Romanos, seja ler a carta toda aos Romanos, né? Ou seja, o mês da Bíblia é para isso, para que nós possamos ler um livro e os comentários que nos ajudem a acessar ainda melhor o livro da Bíblia. Portanto, o mês da Bíblia que nós iniciamos também a vivenciar nesse mês de setembro, caríssimos irmãos e irmãs. Lembramos que hoje o Brasil comemora a sua independência, uma grande responsabilidade nossa, e vivemos aí como nós podemos viver cada vez melhor a nossa identidade de povo, de país, né, de nação, diante de várias situações tão difíceis que nós vivemos
e que tem tantas situações difíceis na nossa sociedade, né? E estamos às vésperas também da Natividade de Nossa Senhora, que é nessa segunda-feira, né? Portanto, um mês que inicia com bastante textos e temas para todos nós. De modo especial, a leitura da Carta aos Romanos, do texto bíblico, a leitura de livros sobre a Carta aos Romanos, que nos ajuda a entender cada vez mais esse contexto, e o próprio texto base da CNBB, que tem um bom índice aqui, né? O primeiro tema é Conhecendo a Carta aos Romanos, falando sobre o texto aqui todo. Justificados pela fé e não pelas obras, tem aqui justamente isso. Reconciliados com Deus, somos peregrinos da esperança. Ao mesmo tempo, batizados com Cristo e libertados do pecado e da lei. E o quinto capítulo do texto base, a esperança cristã, a partir da presença do Espírito e do amor de Deus, né? Tanto saibamos aprofundar bem tudo aquilo que nós somos convidados a ter na nossa vida a palavra de Deus e conhecer um pouco também dos vários estudos sobre os textos bíblicos, como é a proposta de cada ano, o mês da Bíblia. O mês da Bíblia, é claro, nós temos todos os dias a leitura da Bíblia, mas o mês da Bíblia nos fala de um texto, um ano do Antigo Testamento, outro ano do Novo Testamento, para ser lido e estudado, né? Ou seja, lido também outros livros que se referem ao livro da Bíblia, né? Portanto, uma ocasião de vermos o que significa isso. E, claro, o tema é do ano do jubileu. A esperança não decepciona, já que foi da Carta aos Romanos que foi retirado esse texto, né, do Papa Francisco, convocando para o ano do jubileu. Esse 23º domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, é uma palavra de Deus, é muito rica para todos nós, e nos fala de muitas coisas importantes, né? A leitura do Evangelho de Lucas 14, 25 a 33, nos fala que grandes multidões acompanhavam Jesus. Acompanhar Jesus, multidões, gente de todo quanto é lado. Mas nós temos um pouco essa dificuldade. Muita gente segue a Cristo, mas nem todos colocam em prática a palavra de Deus. Nem todos buscam o Senhor, viver a vida cristã com toda a sua radicalidade, sua vida, a vida concreta de bons cristãos. E aí, justamente voltando para essa multidão que o segue, ele vai dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E aí vai, meus irmãos e irmãs, falando um pouquinho daquilo que significa seguir a Jesus. Colocar Deus acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, sabemos que devemos viver bem com a família. Tivemos agora em agosto a Semana Nacional da Família. Sabemos que somos chamados a conviver com a nossa família, cuidar bem de nossos filhos, cuidar bem da esposa, do marido. Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Deus está acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao mesmo tempo que somos chamados a ver a nossa cruz iluminada pela cruz de Cristo. O Evangelho vai colocar isso daí. Porque nós corremos o risco de começar uma caminhada e não levar para frente. Ou seja, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Qual o rei, que ao ser para guerrear um com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Não é? Ou seja, ver bem. Essa questão, meus irmãos e irmãs, que é colocado pelo Evangelho, é para ver se nós vamos levar para frente a vida cristã com tudo aquilo que faz parte do dia a dia da nossa vida. Calcular os gastos, calcular aquilo que nós somos chamados a viver, para ir até o fim da nossa vida como bons cristãos. Ou seja, diante da multidão que o segue, Deus fala: sejam aqueles que colocam em prática a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus concretamente, que fazem bem ao próximo, que perdoa seu semelhante, que procura viver com coerência o Evangelho, tanto na sua família, como na sua comunidade, como na sociedade.
Eis aí, meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje, desse final de semana, que nos convida cada vez mais a colocarmos em prática a palavra do Senhor e experimentarmos essa vida nova, que é uma graça, é um dom de Deus, uma ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz ter um coração renovado e reavivado. Deixar o coração egoísta, cheio de egolatria, cheio de situações que às vezes nos impulsionam para o mal, para o pecado, e colocarmos uma vida de homens e mulheres novos. Portanto, grandes multidões seguiam. Jesus de volta para ele falar: escuta, mas quem quiser me seguir mesmo, tome sua cruz, coloque Deus acima de tudo e calcule bem se você está disposto a vivenciar isso até o fim da sua vida, para poder colocar em prática a palavra de Deus. A leitura primeira do livro da sabedoria, meus irmãos e irmãs, nós vamos pensar sobre isso, né? Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que é na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Não é? Ou seja, meus irmãos e irmãs, por mais que nós conheçamos, nem sequer que está perto de nós sabemos direito. O que tem no fundo do mar, até onde chega, digamos, esse cosmos enorme, não conseguimos saber de tudo. Quanto mais os desígnios de Deus, a vontade do Senhor. Por isso, a palavra do Evangelho nos conduz e nos chama a cada vez mais mergulharmos e entregarmos nossa vida ao Senhor, não é? Só assim, justamente, se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra. E os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria que foram salvos, não é? E nós vamos rezar com o salmo de resposta no refrão: vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. É nessa caminhada, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a mergulhar no Senhor, a buscar de todo o coração nossa caminhada, a estar com o Senhor, deixamos tudo por Ele, mas quanto mais deixamos, mais encontramos o verdadeiro sentido da família, da vida, da busca da nossa vida. E a carta, o bilhete, né, de São Paulo a Filémon, fala que quando alguém realmente vive como cristão, tem um novo tipo de relacionamento. Filémon estava preso porque fugiu como escravo, encontrou Paulo na prisão e Paulo o evangelizou e o batizou, não é? Ou seja, ele faz um pedido a Filémon, que agora é meu filho, para Paulo, não é? Eu estou te mandando justamente, né, a Onésimo, meu filho, né, para que você cuide bem dele. Ou seja, não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele foi para ti. Ou seja, Onésimo, justamente, meus irmãos e irmãs, que tinha escapado, volta para Filémon agora como irmão e não como escravo. Essa mudança que vem não apenas de uma estrutura do mundo, mas vem de um coração que se transforma, que muda, não é? E a carta de São Paulo a Filémon sobre Onésimo, caríssimos irmãos e irmãs, e procura ver isso, né? Ou seja, ele, Paulo, prisioneiro, velho, né, faço o pedido do meu filho que veio nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu estou mandando de volta para ti, e é como se fosse o meu próprio coração. E assim vai, meus irmãos e irmãs. A mudança segue a Jesus Cristo, muda o relacionamento, muda a vida, nosso dia a dia com as pessoas. Portanto, peçamos a Deus que esse mês da Bíblia que agora iniciamos, esse dia de oração pela criação, iniciando esse mês tão importante, nós sejamos aqueles que escutam a palavra e a colocam em prática. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
De volta ao estúdio, o nosso agradecimento a Dom Orani por mais uma reflexão e o nosso agradecimento também a você que nos acompanhou até aqui. O Palavras de Vida está chegando ao fim, mas antes, uma informação importante. Hoje, os fiéis brasileiros rezam pela nossa pátria e celebram também um momento histórico para a Igreja, a canonização do beato Carlo Acutis, na Praça de São Pedro, em Roma, em cerimônia presidida pelo Papa Leão XIV. Conhecido como Santo da Internet, Acutis dedicou a sua vida à divulgação dos milagres eucarísticos e à promoção da fé entre os jovens. Por isso, rezemos também pedindo a bênção do padroeiro da internet. Eu te vejo aqui na semana que vem. Tchau, tchau!